Boa tarde, amigas e amigos, companheiras e companheiros. Estamos de volta com mais um Hora 13 e numa semana, né, ainda estamos no meio da semana, mas semana muito conturbada, né, conturbadíssima, aí com troca de comando no setor militar, né, os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica foram exonerados, juntamente com o ministro da Defesa. O Ministério da Defesa foi colocado aí uma espécie de interventor, né? Que, aliás, conhece bem esse papel de interventor, porque foi interventor aqui no Rio de Janeiro na época do Temer, né? Interventor na área de segurança pública, o general Braga Neto. E o Brasil continua, né, disparado no ranking mundial de mortes, né, pelo vírus. Já estamos chegando perto da casa dos 4.000. Ontem o Dr. Drauzio Varela alertou que a tudo permanecer como está e é o que parece. Já vamos chegar em maio com 400.000 mortos, né? Com 5.000 mortes diárias. Esse é o grande feito, né, de Bolsonaro no seu governo, né? Essa sua aliança com o vírus. Enfim, hoje é 31 de março, né? Há 57 anos no Brasil foi instalada uma ditadura, que, em nota oficial assinada pelo general Braga Neto, foi celebrado o, entre aspas, movimento de 64. Para nós, golpe de Estado. Mas, enfim, desses e outros assuntos vamos tratar mais à frente, né? E se vocês tiverem aí sugestões, né, de temas aí para a gente debater, é só expor para a gente bate um papo sobre esse e outros assuntos. Mas antes disso, eu peço a vocês, né, que digam de que cidade está falando, né, se for aqui do Rio de Janeiro, de que bairro. Também peço a vocês que nos digam, né, se o som e o vídeo estão chegando bem, se o sinal está chegando bem, se houver algum problema que nós possamos corrigir por aqui, nós corrigimos. E também peço a vocês que estão no YouTube que se inscrevam no canal, né, no meu canal, no canal do Pimenta, nos canais da Resistência, né, dando like, nas outras redes, curtindo, compartilhando, comentando, chamando os amigos para participar da conversa, fortalecendo e ampliando, enfim, a nossa presença aí nas redes sociais. Como é que está aí, Helena? Boa tarde. Boa tarde, Adir. Boa tarde a todas as companheiras e companheiros que já estão aqui nos acompanhando. Ainda tem muita gente entrando, mas já está aqui conosco a Nilda, o Edson, a Vilma, a Soraya, o Marcos, o Júnior José, a Eva Soares, lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, a Vilma, o Marcos aqui do Rio de Janeiro, a Elaine, que já fala na tentativa de golpe fracassado, aí essa semana, a Maria Conceição, a Ivanise, lá de Itamogi, Minas Gerais, a Leida, o Biracilda, o Eliandro Reis, a Sueli, a Marlene, a Vilma, o João de Niterói, que é aqui conosco, Yara Pinto, Yara, boa tarde, aqui do Rio de Janeiro, a Cilda Danco, a Cássia Sá, lá de Portugal também, fugiu agora, a Sirlene de Florianópolis, lá do Ceará, a Elisane, Mari Barroso aqui de Teresópolis, no Rio de Janeiro, Claudinei de Criciúma e Santa Catarina, a Ana Maria do Rio Grande do Norte, o Luiz Fernando lá de Salvador,
Ah, tá aqui, ó. Lá de Portugal é a Carmen Melo. Também do Piauí, o Raimundo. De Presidente Prudente, em São Paulo, a Maria Lina. Lá de Belém, a Milene. De Cabo Frio, Luciano Regis. A Maribel, também de Santa Catarina. Do Piauí, a Conceição. Gustavo Proença, nosso amigo, aí está aqui conosco, te desejando aí forças. A Vanilda, de Minas Gerais. Espírito Santo. Bom, Ladeira de Andradas, também Minas Gerais. Piracicaba, São Paulo, a Benedita. Tem Petrópolis, aqui o Luiz. Aracruz, a Nilda. Lá de São Luís, a Sueli. A Inha, dá até faz aqui um elogio, para não dizer outra coisa em relação ao Bolsonaro, acho que não posso nem repetir. O Rio Grande do Sul, Ilara. Pará, a Silva Figueroa. Goiás, Anápolis, o Carlos Fabriano. A minha xará Helena, de Canoas, no Rio Grande do Sul. Marilane, de Santa Catarina. Panambi, o Cláudio Mota. Cascavel, a Janilda Veiga. Bom, enquanto o pessoal vai entrando, para a gente iniciar o papo hoje, de inevitável, pela data, a gente começar falando um pouco do simbolismo, né, todo desse 31 de março. Contigo. Pessoal, hoje é uma data fatídica, né, para o povo brasileiro, para a democracia brasileira. Há 57 anos, né, nessa data, em 1964, né, se produziu aqui, se perpetrou um golpe militar, civil-militar, e que instaurou uma ditadura que nos custou 21 anos. Né? 21 anos sem eleições, 21 anos com torturas, mortes, né, assassinatos, desaparecimentos forçados, exclusão social, desemprego, intervenção nos sindicatos, repressão aos camponeses, aos trabalhadores rurais, censura, enfim, por todo o cardápio que uma ditadura oferece ao povo, né, quando ela se estabelece. E como toda ditadura, ela não se apresenta, né, então eles tiveram a ousadia de chamar aquele golpe de revolução. Né, hoje chamam de movimento de 1964. Né, e nenhuma ditadura se apresenta com seus verdadeiros objetivos. Né. Toda ditadura se apresenta sempre a partir de motivos nobres, de causas justas. Né. O Brasil, que seria tomado, né, pelo anarcossindicalismo, seja lá o que isso signifique, o Brasil que se alinharia com o bloco soviético, né, nós vivíamos aquela época de Guerra Fria, de alinhamento a um bloco ou a outro, o bloco capitalista ou ao bloco socialista. Enfim, então os militares disseram, e dizem até hoje, que aquele movimento era para preservar a democracia, né, para salvar a democracia das mãos sanguinárias, né, do movimento comunista internacional. Nem que para isso fosse necessário rasgar a Constituição, torturar, assassinar, desaparecer com os corpos, perseguir, censurar a imprensa, censurar as artes. Né? Então, é aquela velha história de fazer o mal para fazer o bem. Bom, como eu quero fazer o bem, eu quero fazer o mal. Na verdade, 64 foi mais um
episódio na história do Brasil em que os militares, né, aparecem para defender uma sociedade indefesa. Os militares, eles acham, né, eles acham que tem essa missão histórica de tutela sobre a nação. Não é à toa a nossa república, ela foi fundada em 1889 com um golpe militar. O nosso Marechal Deodoro foi o primeiro golpista egresso das Forças Armadas. E até hoje é assim. Até hoje nós vemos aí vir e torna, né, pedidos para intervenção militar, mesmo quando não há pedidos, os militares se arvorando o direito, né, de tutelar a política sob frases bombásticas, né, e retóricas de que não admitem a política nos quartéis. Né? Então, só fazem política se na hora de defender seus privilégios e quando reforçam narrativas do tipo 1964, né? Salvar o Brasil, salvar sua democracia, do comunismo, né? Aliás, hoje o vice-presidente general Mourão repetiu a lenga-lenga. E hoje, na noite de ontem, né? Mas hoje circulou a nota assinada solitariamente pelo general Braga Neto, até porque, por enquanto, os comandos militares estão acéfalos, né, com a demissão dos 3 ex-comandantes. Não foram, que eu saiba, ainda não foram nomeados comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Até uma nota, em comparação com outras, de outros tempos, mesmo a nota do ano passado, do ano retrasado, é até uma nota moderada, né? Cheia daqueles lugares comuns, né? Mas, como sempre, enaltecendo o que eles chamam de movimento 64. Aqui no Brasil, enquanto os militares não reconheceram 64 foi um golpe de Estado e continuarem celebrando, né, um movimento, seja lá o que for, mas, na verdade, um golpe que rasgou a Constituição e instalou uma ditadura que durou 21 anos, significa que eles sempre estarão dispostos a dar um golpe, né? Por mais que digam que não, por mais que retoricamente se coloquem, se apresentem como guardiões da democracia. Mas isso é contraditório com o fato de se celebrar um golpe, né? O novo ministro Braga Neto, ele encerra a nota dizendo isso. Esse movimento deve ser celebrado à luz do contexto da época, etc. etc. Então, hoje haverá também manifestações com o mote, né, de ditadura nunca mais. Né? Haverá manifestações pró e haverá manifestações contra. Enquanto houver manifestações pró-golpe, isso não é mero exercício de liberdade de expressão. Isso, na verdade, é uma tomada de posição que deve nos ensinar que ainda há, não só nas instituições, não só nos meios militares, mas de forma difusa na sociedade brasileira, há pessoas que não prezam a democracia, há pessoas que ainda defendem ditadura como a melhor solução para os problemas brasileiros. E a ditadura de 64 nos mostrou que isso não é verdade. O legado da ditadura é um legado maldito, é um legado de violação de direitos humanos, é um legado de exclusão social, um legado de mentiras. Né? Nenhum golpe se afirma sem mentira. Em 64 foram 21 anos de mentira, né? A começar pelos motivos apresentados para se dar um golpe.
E quem pagou por isso é quem sempre paga, né? Os trabalhadores, os profissionais liberais, setores de classe média, né? Jovens que perderam as suas vidas, né? Porque resolveram, de armas na mão ou não, combater o golpe. E quem se opôs à ditadura pagou o mesmo preço de quem se opôs a ela de armas nas mãos, né? Pagou com a vida, pagou, foi torturado, foi assassinado, teve seu corpo enterrado, sabe-se lá onde, se é que foi enterrado. Então, com esse legado, nós não podemos compactuar. Então, como o Pimenta muitas vezes faz, né, vamos colocar aí a hashtag ditadura nunca mais, né? Essa é a palavra de ordem de hoje, ditadura nunca mais. Né, e fique a lição que a nossa democracia, nenhuma democracia é conquistada e mantida sem luta, sem estarmos vigilantes, né? Ditadura é algo que pode ser roubado, nos roubar a qualquer hora. É o que, aliás, Bolsonaro está tentando fazer. Então, que 31 de março sirva de lição para que nunca mais aconteça, né? Para que nunca mais nós tenhamos uma ditadura aqui no país, embora estejamos sendo hoje presididos por um sujeito que ama a ditadura, que enaltece a ditadura, que enaltece a tortura, que enaltece o torturador, que enaltece a morte, né? Que é solidário ao vírus, e já nos levou mais de 350 mil brasileiros e brasileiras ao longo, né, desse um ano, desse um pouco mais de um ano, né, de vigência dessa pandemia. Ditadura nunca mais. Como é que está aí, Helena? Ditadura nunca mais é o que mais se repete aqui. Queria também dar uma boa tarde para a Maria Tereza, que está sempre aqui conosco, que entrou, a Sueli Uxir também. Temos a Jaqueline diretamente lá do Canadá. O Heleno, nosso companheiro, também está aqui nos acompanhando. A Adel fala que, né, a ditadura militar de 64 foi uma história perversa que o Brasil deveria se envergonhar. E, no entanto, até hoje os militares teimam em comemorar a data, né? Durante essa semana, nós assistimos a uma mexida grande aí no governo, né? Tivemos a demissão dos comandantes militares, a troca de vários ministros. Acho que seria interessante você fazer uma análise para a gente do impacto dessas mudanças todas e das motivações, para a gente entender um pouquinho melhor essas movimentações. É claro que isso tem a ver com 31 ou com o dia 1º, né? Na verdade, o golpe, a ditadura sempre quis. O golpe foi 1º de abril, né? Como dia de abril, 1º de abril é mundialmente conhecido como o dia da mentira, eles quiseram firmar a data de 31 de março, né? Mas, enfim, seja 31 de março, seja 1º de abril, o que importa é que se perpetuou um golpe de Estado aqui no Brasil com as consequências que nós já sabemos e que eu falei anteriormente. E essa mexida, sobretudo nos meios militares, com a exoneração do ministro da Defesa, general Fernando Azevedo, e dos demais chefes militares, comandantes militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, tem a ver com a data do golpe de 64. Tem a ver com a proximidade das comemorações, né? Pois foi feito na véspera. E Bolsonaro, qual é o cenário hoje de Bolsonaro, do governo Bolsonaro? O governo Bolsonaro está fazendo água, né? Bolsonaro, ele é candidato,
Não é só candidato à reeleição em 2003, ele é candidato à cadeia. Ele é candidato a sentar-se no banco dos réus, tanto aqui no Brasil quanto no Tribunal Penal Internacional, por conta da sua negligência criminosa. Não é mera negligência, um descuido aqui e ali, né, em relação à pandemia. Diversos líderes, por exemplo, esse Boris Johnson, que também é um sujeito de direita, né, também minimizava a pandemia. Ele quase morreu, né, ironicamente, né, porque foi afetado pelo vírus, foi contagiado, esteve entre a vida e a morte, né, saiu da doença para tornar-se, né, não sei se por conta da realidade dos seus concidadãos, né, que estavam morrendo também, ou da sua própria realidade, mas enfim, hoje o Reino Unido é modelo. Hoje na Inglaterra está praticamente todo mundo vacinado, já começam a se adotar com cautela medidas de flexibilização, né? Fez o dever de casa. Ele foi negligente no início, essa negligência dele talvez tenha causado algumas mortes, alguns contágios, possivelmente, mas se corrigiu a tempo. Bolsonaro não. Né? Então, Bolsonaro é uma negligência dolosa, intencional. Né? Não é um mero descuido. É uma negligência, é uma conivência que já causou perto de estamos chegando a casa dos 400 mil mortos. Segundo o doutor Drauzio Varela, vamos chegar já já. Em maio, né, e segundo o ex-ministro Arthur Quioro, em junho, julho, chegaremos aos 500 mil mortos. Bolsonaro hoje manda mensagem à nação dizendo que todo mundo tem que... Esse auxílio não pode durar muito tempo, que tem que... Todo mundo está trabalhando, quer dizer, é para matar os trabalhadores. Esse é um falso dilema, é um dilema que ele criou. É um dilema que ele força para ser real. Ou trabalha, né, ou morre. Né, ou morre em busca do emprego, ou morre pela doença, pelo vírus. Né. Ele deveria estar protegendo o emprego. Deveria era comandar um lockdown, como se fez nos outros países, e se fez aqui, por exemplo, em Araraquara, e os dados foram positivos. Agora, o que nós temos aqui é um presidente que bate palmas, que apoia o vírus, que é aliado do vírus, mas está acuado. Porque essa conta de morte, não adianta ele agora aparecer de máscara, dizer que sempre foi um defensor da vacina, não usar mais a palavra cloroquina, né? Mas não adianta. Hoje em dia, essa história de que o povo tem memória curta, hoje isso não corresponde mais à realidade. Hoje tudo é filmado, tudo é gravado, tudo é registrado. Né? Sempre se mostrarão as diversas ocasiões em que Bolsonaro falava em gripezinha, dizia para quem estava morrendo, né, para os familiares do que morreram, para de frescura, para de mimimi, sabotando o processo de vacinação, sabotando os governadores, sabotando as medidas de isolamento. Isso está na conta dele. Então, aquele bloco antipetista que levou Bolsonaro a ser vitorioso nas eleições de 2018, esse bloco não existe mais. O que Bolsonaro, né, ele com essa mexida aí no ministério, o que ele quer? Ele quer, na verdade, ajudante de ordem, é gente que faça o que ele quer. É onde ele pode, onde ele está procurando se segurar, no Congresso com o Centrão e nos meios militares. Segundo as manchetes dos jornais de ontem, a demissão do chefe do Exército, cuja cabeça havia sendo pedida por Bolsonaro ao então ministro da Defesa, deve-se ao fato de o general Pujol
se recusar a criticar o Supremo Tribunal Federal no julgamento, se criticado por conta do resultado do julgamento aí envolvendo os processos do presidente Lula. E ele teria se recusado. Ou seja, Bolsonaro queria um novo Vilas Boas, que ele se comportasse de maneira golpista e irresponsável, como o general Vilas Boas se comportou na época, com aquele famoso Twitter. Né? E o general Pujol teria se recusado. E o próprio comportamento de Bolsonaro, né, que, além de desrespeitar as normas da Organização Mundial da Saúde, fez manifestações antidemocráticas, golpistas, ano passado, na porta do quartel-general do Exército, lá em Brasília. O fato de um dos generais a ele subordinado ter elaborado um documento que preconiza que as tropas sigam as recomendações da OMS. E Bolsonaro não gostou, óbvio. Que mostra o seu apreço, inclusive, pelo, né, entre aspas, meu exército. Assim que ele se refere ao exército como se fosse a milícia dele, a milícia aqui do Rio, a milícia que ele sempre prestigiou aqui no Rio de Janeiro, ele e os filhos. Né? Então, o general disse que não, o general Azevedo disse não, né, não ia embarcar nessa aventura. Tem um episódio do policial baiano, né, que em surto psicótico acabou sendo morto numa operação, porque ele atirou nos seus colegas, né, acabou sendo morto, e tentou se sublevar às polícias militares contra os governadores. Né, esse confronto permanente de Bolsonaro com os governadores, que mostra que é um sujeito que não tem condições de continuar presidente da República. E também o seu líder, o seu títere no Congresso Nacional, na Câmara de Deputados, o deputado Vitor Hugo, né? Sujeito obscuro, veio do nada, com essa tal lei de mobilização social. Ou seja, o que está previsto na Constituição é a figura da mobilização social em tempos de guerra, se o país for invadido por outro, e Bolsonaro trata o vírus, né, que ninguém vê, né, como se fosse um exército inimigo. Claro, não, é o exército amigo dele. Né? Na verdade, ele quer tirar poderes dos governadores, fazer que nesse quadro de mobilização social, quem comanda as polícias militares é o governo federal, o chefe do Poder Executivo, no caso, Bolsonaro. Com possibilidade de convocar civis para essa guerra, leiam-se, milicianos. Os chefes militares não toparam, né? E agora está-se diante, né, de uma situação em que Bolsonaro vai colocar generais quebrando o princípio da antiguidade, que é muito caro às Forças Armadas, ao Exército, sobretudo, vai colocar no comando do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, oficiais mais novos. Quem topar o encargo vai se comprometer com as aventuras golpistas de Bolsonaro, que não aceitaram embarcar numa aventura golpista. Não que sejam tão democráticos assim, não vamos nos desiludir também, não. Né? Não são, não. Mas isso é uma aventura. Você não tem narrativa para dar golpe aqui no Brasil. Aquela narrativa de 64, embora mentirosa, mas ela se afirmava pelo contexto da época, era um contexto de Guerra Fria, que parte da sociedade acreditava naquela mentirada lá, que o Brasil ia virar a República Anarco-Sindicalista, ia virar uma colônia soviética, que uma nova Cuba, um Cubão, né, na América Latina. Havia um contexto para se acreditar nisso. Hoje não tem mais isso. Nem a Globo apoiaria um golpe desse, a imprensa não apoiaria, os empresários não apoiariam, os Estados Unidos não apoiariam. Então, isso é uma coisa de um psicopata. Né? Mas quem assumir vai topar? O novo comandante do Exército, vai assumir a tarefa
de tentar intimidar o Supremo Tribunal Federal no dia 14 de abril, que vai julgar lá esse recurso aí desse Procurador-Geral da República, esse que cruza os braços diante dos crimes de Bolsonaro, o Augusto Aras, cruza os braços em relação aos crimes, né, em face dos crimes da gangue lá de Curitiba, da Lava Jato. Mas quem apoiaria essa aventura? General Braga Neto, né, já é tido, já está queimado, já é tratado como interventor, né, coisa que ele conhece porque ele foi interventor aqui no Rio. E o trabalho de Braga Neto aqui no Rio de Janeiro, da intervenção, qual foi o único saldo da intervenção militar aqui em 2018, 2019? Qual foi o único saldo? Fortalecimento das milícias. Este foi o saldo da intervenção. As milícias saíram mais fortes. Todo o trabalho da polícia, da polícia aqui do Rio, né, já era um trabalho precário, com seus mais diversos aspectos, ele desmantelou, ele desmoralizou a atividade policial aqui no Rio de Janeiro. Atividade de inteligência, etc. Então, fica aí a interrogação: quem vai ocupar o lugar dos comandantes exonerados? Como vai se comportar o general Braga Neto à frente do Ministério da Defesa? Está todo mundo aí de olho nisso. Mas, a princípio, os generais não toparam participar da aventura golpista. Haverá comandantes que topem? Os próximos vão topar? Vão ser colocados lá para isso? Fica aí a interrogação. Sinceramente, não acredito. Repito, não pelas inclinações democráticas, né, das nossas Forças Armadas, que são, sobretudo, o Exército, tradicionalmente golpistas, como a história do Brasil é repleta de episódios que mostram isso. Mas simplesmente porque hoje seria uma aventura. Hoje seria um golpe para exterminar, né, com a esquerda e colocar a milícia, né, abertamente no poder. Só se for para isso. Só se for para isso. E não sei, né, se de fato haja comandantes militares, né, que vão topar entrar numa aventura desse tipo. Vamos ver aí nos próximos dias, aí, quando forem nomeados, né, os novos comandantes militares. Nas relações exteriores, né, trocou 6 por meia dúzia. Parece que esse que entra, ele é mais educado, parece que dá bom dia e dá boa noite, né? E como diplomata, a sua destaque aí do seu currículo é ter sido, ao longo dos anos, cerimonialista no Palácio do Planalto. Essa é a grande experiência diplomática do novo ministro das Relações Exteriores. Tem a mesma experiência do seu antecessor, do fascista, do idiota, né, que foi exonerado, ou seja, nunca foi embaixador, né, ninguém sabe quem é, era o baixo clero do Itamaraty, e parece apenas ser uma pessoa mais bem-humorada e mais educada. Mas não é disso que o Brasil está precisando nesse momento em termos de ministro das Relações Exteriores, né? Nós precisamos de alguém com estatura diplomática, moral, né, de conduta diplomática para negociar, né? Nós precisamos hoje de um grande negociador, sobretudo negociar vacinas para o povo brasileiro que está sendo morto, né, pela irresponsabilidade do governo, e que estabeleça relações, né, maduras, né, realmente diplomáticas com os nossos parceiros, com a China, com os Estados Unidos, né, na linha do que a diplomacia brasileira tradicionalmente sempre foi, de independência, de pragmatismo, né, de respeito à coexistência entre os povos, não intervenção em assuntos internos de outros países, defesa da soberania nacional. Obviamente não é o caso desse obscuro funcionário, né, que
vai assumir o Ministério das Relações Exteriores. Fez um aceno ao Centrão, né? E que nós sabemos que o Centrão não se contenta com pouco, colocou aí essa deputada, que é a mulher daquele Arruda, que foi governador, que saiu preso do governo do Distrito Federal, aí na Secretaria de Governo. O Centrão não quer só isso, né? A gente sabe. Então, Bolsonaro vai ter problemas também no Congresso Nacional com o seu relacionamento com o Centrão. E nós sabemos que o Centrão não morre afogado com ninguém. Se for o caso, eles deixam Bolsonaro no meio da estrada, né, e vão apoiar impeachment. Mas aquilo que Bolsonaro está oferecendo ainda é muito pouco para os apetites do Centrão. Então, pessoal, no frigir dos ovos, no resultado de tudo isso, a única conclusão que nós chegamos é que não dá mais para aturar Bolsonaro até 2022. Temos que nos livrar desse sujeito. O Brasil está passando, não é brincadeira, né? A perspectiva é a mais sombria, a mais macabra, né? Vamos chegar à casa dos 500 mil mortos por conta da negligência criminosa, né, de Bolsonaro. Que hoje 31 de março, deve estar aí lamentando, né, que ele ainda não tenha podido instalar uma ditadura como foi aquela de 64. Como é que está aí, Helena? Wadi, como diz a Yara, ela espera que as Forças Armadas sigam na defesa do Estado e da Constituição, né? Vamos torcer para isso. As falas, de um modo geral, elas estão muito apreensivas em relação a essa tentativa de golpe e muito perplexas que, diante de tudo isso, Bolsonaro ainda continua firme onde está, né? Mas, continuando aqui o nosso papo, já que a gente vai falar agora sobre essa fala do Moro que teve aí anteontem, né, no Jornal Nacional, eu já vou te adiantando também duas perguntas que se relacionam a essa questão de Moro e Lava Jato. O Anderson, ele pergunta se existe relação entre a reunião do Moro, FHC, Salles e o general, que a Globo repercutiu muito e que tinha os mesmos empresários golpistas de sempre. E o Wellington pergunta se o juiz Ricardo Leite será prevento para os demais casos do Lula. Bom, em relação a essa última pergunta, a resposta é mais simples: não. Para todos os casos, todos vão ser distribuídos. Ele não vai ficar com todos os casos, a não ser que haja uma coincidência na distribuição de tudo ser remetido para ele, mas a princípio não vai ser assim, não. A princípio não será assim. Os demais casos vão ser distribuídos por sorteio. E é bom lembrar que, ao mesmo tempo, esse mesmo juiz que, na época até eu estava no parlamento, chamei de juiz Eco, quando ele mandou fechar o Instituto Lula, mas depois absolveu o presidente Lula, em outro processo. Então vamos ver, as coisas não vão ser também tão simples como eram para a Lava Jato, não, viu, pessoal? Quem quiser, esses juízes aí de Brasília, se quiserem, mais uma vez, atropelar o devido processo legal, não vão ter as facilidades que o Moro e os outros criminosos lá de Curitiba tiveram, não. O contexto não é igual ao contexto lavajatista, não. Mas vamos esperar aí as demais distribuições. Não sei se passa pela cabeça dos executivos da Globo o que a Globo, ao mesmo tempo que não apoia Bolsonaro, possivelmente quer se livrar de Bolsonaro, mas também, óbvio, né, não quer Lula de novo lá, não quer Lula lá, né? A Globo quer quebrar essa polarização
que se deu a partir dos julgamentos aí dos casos do presidente Lula no Supremo e daquele histórico discurso daquela quarta-feira. Se possível, né, dando o golpe no Supremo, ou, se possível, construindo uma candidatura viável, né, que deixe Bolsonaro fora do segundo turno e possa enfrentar Lula no segundo turno, se Lula, de fato, conseguir ser o candidato. Como tudo, pelo menos até agora, né, aparenta que vai ser. Pode ser que, apesar de tudo, a Globo continue alimentando a esperança de que Sérgio Moro seja um candidato viável. Eu, sinceramente, teríamos um juiz 171, né, como candidato à presidência da República. A não ser que o Supremo, no golpe, né, só com base no golpe regimental, uma delinquência processual, o Supremo, o Pleno, reformar aquela decisão da segunda turma, né, do tribunal, que considerou o Moro suspeito. Bom, no estado de exceção, tudo é possível, né? Espero que o Supremo também não embarque numa aventura golpista. Mas vamos ver. Agora, a entrevista, né? Aquela coisa patética. Porque o Moro, ele é patético, né? Ele é uma figura desagradável, né? Aquele timbre de voz profundamente desagradável. E ele mostrou uma... O Moro, ele tem essa peculiaridade, ele tem dificuldade em qualquer idioma. Parece que ele... A linguagem, o ser humano, ele não... qualquer linguagem, qualquer idioma, né? É um aprendizado. O ser humano tem aptidão para isso, normalmente. O Moro tem uma dificuldade qualquer, que nós não sabemos, né? Eu não sei qual é, de aprender e aprender um idioma. Seja português, seja inglês, seja francês, enfim. Assim, eu acho até que o Moro, para poupar os ouvidos, né, do seu timbre desagradável, né, alguns identificam o som de um marreco, né, quando ele fala, deveria se expressar talvez por mímica, né, libras, enfim. Porque o que nós vimos no Jornal Nacional foi aquela coisa patética na forma, ou seja, né, com aquela maneira de se expressar que o ministro Gilmar Mendes disse que é próxima ao português, né, que você tem dificuldade, e foi próxima também ao francês, né, foi próxima ao inglês. A nossa querida, saudosíssima Edith Piaf, né, foi rebatizada com Piaf, Edith Piaf. E provavelmente o Moro deve ter contratado, né, uma espécie de cultural coach, né, um treinador de conhecimentos gerais, né, para ele ter tentado citar Edith Piaf, citar a música francesa. São coisas que ele não conhece, que ele nunca ouviu. E para dar aquela entrevista, que para ele é um grande acontecimento, né? Ser entrevistado no Jornal Nacional depois de ser apontado como suspeito pelo Supremo Tribunal Federal. E com a disfarçatez de sempre, né? Disse que não se arrependia de nada, de todos os crimes que cometeu, segundo ele não cometeu nenhum, né? Que faria tudo de novo, né? E, enfim. Então fica aqui a minha dúvida, né? Esse espaço que a Globo deu, 10 minutos, não é pouca coisa na televisão, é muita, mas muitíssima coisa, ter se dado a esse indivíduo esse tempo todo. Né? Eu não sei se isso aí não significa, não sei, não estou afirmando, tá, pessoal? Estou dizendo que não sei porque não sei mesmo. É uma tentativa uma tentativa desesperada da Globo de salvar Sérgio Moro
e mantê-lo, né, e tentar construir uma candidatura viável à presidência da República. Né? Com o fator Lula, né, a polarização está dada, Lula-Bolsonaro. E esses setores aí capitaneados pela Globo devem estar numa busca desesperada em encontrar um candidato que quebre nessa polarização. Até agora esse candidato não apareceu, e eu não sei se isso não parte de uma tentativa de Moro, da Globo em viabilizar Sérgio Moro. Mas toda a disfarçatez de Moro, o seu cinismo, né, a sua frieza, o seu não arrependimento, né, mostra que se essa turma não for punida, o lugar de Moro não é dando entrevista, o lugar do Moro é prestando contas à justiça brasileira, sentado no banco dos réus. Esse é o lugar dele. Né? E depois ver o sol nascer quadrado. Esse é o destino que, num país democrático, Moro teria. E aí, Helena? Bom, Adi, para a gente finalizar o nosso papo hoje, a Érica até nos traz aqui como pergunta o que a gente já havia pensado em conversar, que é sobre essa decisão aí da Rosa Weber suspendendo a investigação em relação à Lava Jato. Né? Aí a Érica pede até para explicar sobre isso, sobre essa decisão, se vai impedir o STJ de investigá-los. Olha, isso mostra como é difícil aqui no Brasil, né, que o digam os torturadores, quer dizer, e as vítimas, né, de se estabelecer punição contra agentes do Estado que praticaram crimes considerados, na época que foram cometidos, como conduta desejável. O que o Moro fez, Dallagnol, os procuradores, contou com aplauso, independentemente de serem ilegais, né, de serem medidas que rasgavam a Constituição, que transformou o processo em arma, né, de arma de perseguição, como foi feito com o ex-presidente Lula, mas eram medidas que se consideravam adequadas, porque supostamente combatiam a corrupção. Depois que eles praticam esses crimes, né, e não são mais, são página, pelo menos tentam fazer com que sejam páginas viradas da história, mas não se quer, não se tomam providências para que paguem por seus crimes, porque houve conivência e porque isso, né, desmoraliza aqueles que aplaudiam. Então, não é à toa que o ministro Fachin até hoje vote com a Lava Jato, né? Não é à toa que ele tentou salvar o Sérgio Moro do julgamento da suspeição, lá na segunda turma. E acho que essa medida da ministra Rosa Weber vem nessa esteira. É deixar esses crimes impunes. Ela não tem data para devolver o processo, quer dizer, para colocar, não para devolver, ela deu uma liminar para pedir pauta, não se sabe quando é que isso vai ser julgado. Talvez haja uma tentativa de que caia no esquecimento. Né? O que é? O STJ, os diálogos, né, mostram que houve uma tentativa por parte da gangue lá de Curitiba de emparedar ministros do STJ, de investigá-los ilegalmente, a partir de um conluio criminoso com a Receita Federal. O STJ mandou abrir investigação sobre isso e a ministra Rosa Weber brecou a investigação. Deu uma liminar, dizendo que quem vai decidir isso é o plenário da primeira turma. Né? Então,
Eu já manifestei dizendo que isso não pode ser um mero... Só vale para o STJ, não? A prova é ilícita, mas se vale para o STJ, tem que valer para todo mundo, né? Então, se eles cometeram crimes, eles têm que ser investigados. Não é só porque atuaram contra ministros do STJ que merece uma investigação. Todos os crimes que eles cometeram têm que ser investigados, seja lá contra quem tiver sido. Mas a ministra Rosa Weber, no primeiro momento, não concorda com isso, né, e suspendeu a investigação. Quando isto vai ser pautado, só Deus sabe, né? Se é que vai ser pautado em curto espaço de tempo. Enquanto isso, eles continuam impunes. Enquanto isso, Sérgio Moro dá entrevista aí, né, continua se dizendo um injustiçado, né, campeão da luta contra a corrupção, né, continua com seu cinismo costumeiro. Enfim, vamos ver se mais à frente o colegiado, o famoso colegiado, reforma essa decisão da ministra Rosa Weber e esses procuradores sejam investigados de fato como devem ser. Não só por esses, mas por todos os crimes que cometeram. E aí, Helena, acho que já falei demais, não? Wadi, antes de finalizar, não é uma pergunta fácil, mas a Rosiane repetiu a pergunta aqui algumas vezes. Ela pergunta quais as ações concretas que a esquerda está realizando para barrar o Bozo genocida de continuar matando os brasileiros e ameaçando de golpe. Há diversas ações judiciais no Supremo, há diversos pedidos de impeachment no Congresso Nacional. Não tem jeito, o impeachment é povo na rua, impeachment é mobilização popular, né? A oposição faz o que pode, mas só ela é impotente para isso. O impeachment tem que contar com o apoio de antigos aliados de Bolsonaro, o vice-presidente tem que estar na trama. Não é uma coisa simples assim. Mas essa luta ela tem que continuar, porque Bolsonaro é incompatível com a vida, com a decência, ele é incompatível com uma governabilidade séria, né, necessária para o povo brasileiro. Mas não é justo só colocar nos ombros da oposição de esquerda a tarefa de tirar Bolsonaro. Essa tarefa cabe ao povo brasileiro. Mais alguma questão aí, Helena? Não, é isso. Grande abraço a todos e continuem se cuidando. Só isso, né? Mais uma boa semana aí para todas vocês, para todos vocês. Vamos continuar na luta, vamos continuar atentos, vamos continuar, enfim. Espero que mais cedo ou mais tarde o povo brasileiro tome consciência do que está se passando aqui no Brasil. Eu não tenho dúvida de que é uma questão de salvação nacional Bolsonaro ser tirado da presidência antes de 2022. Como a Helena disse, vamos nos cuidar, né? A pandemia está sem controle aqui em nosso país e todo cuidado é pouco, para não nos contaminarmos e não contaminarmos os outros, né? Não propagarmos a morte, né, que é o que Bolsonaro quer, tá? E na próxima quarta-feira estaremos de volta aqui com mais uma Hora 13. Forte abraço para vocês.